A Advocacia Geral da União quer indenização de quase 21 milhões de reais de pessoas, empresas e associações que promoveram atos no dia 8 de janeiro. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que isenção da tabela do imposto de renda deverá ser apenas para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. População que mora nas ruas do Brasil aumentou 38% nos últimos 3 anos. Governo federal cria o programa para apoiar catadores de materiais recicláveis. Resgates continuam e ONU estima que o número de mortes na Turquia e na Síria poderá chegar a 50 mil. Aumenta a guerra de acusações e China diz que OVNIs dos Estados Unidos sobrevoaram seu território. Exemplo de empreendedor mora no Distrito Federal e fatura 20 milhões de reais por ano com bolos caseiros. E exemplo de volta por cima é presidiário do Mato Grosso do Sul que deixa o crime para trás e trabalha em um hospital. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Advocacia Geral da União pediu hoje que a Justiça Federal em Brasília condene 54 pessoas, uma associação, um sindicato e 3 empresas a ressarcirem 20 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos pelos atos de vandalismo que depredaram a sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Segundo a Advocacia Geral da União, a ação envolve pessoas que participaram e empresas que financiaram os atos criminosos. O valor do prejuízo foi calculado a partir de dados apresentados pelo Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal, alvos dos manifestantes radicais. Esse é o primeiro pedido de condenação definitiva após investigação dos atos golpistas. Ao todo, a AGU já acionou 178 pessoas na Justiça. Na ação, a AGU afirma que houve uma articulação prévia para a convocação de atos não pacíficos e de tomada de poder. A Força Aérea Brasileira prorrogou até o dia 6 de maio a liberação de voos privados para a saída de garimpeiros da terra Yanomami. O prazo terminaria daqui a pouco, à meia-noite. A Força Aérea Brasileira prorrogou a liberação dos corredores aéreos para a saída voluntária de garimpeiros da terra indígena Yanomami. A decisão libera voos privados para buscar os garimpeiros até o dia 6 de maio. Os voos privados estão liberados como maneira de garantir uma saída ordenada dos garimpeiros ilegais. Antes disso, o presidente Lula determinou o controle do espaço aéreo na região como forma de combater a prática ilegal e impedir a chegada de equipamentos e mais garimpeiros. Desde então, os invasores tentam deixar a região e até chegaram a reclamar do alto preço dos voos clandestinos para sair do local. Fora o meio aéreo, os garimpeiros podem sair do território pelos rios. O governo federal liberou o acesso pelos rios para que barqueiros retirem os invasores. Antes da autorização, a Polícia Federal e o IBAMA abordavam todas as embarcações e prendiam os equipamentos, o barco e até as pessoas. Agora, os barcos apenas com o piloteiro e o proeiro sem carga e que estejam subindo ou descendo o rio para buscar garimpeiros e outras pessoas estão liberados a seguir viagem. Uma operação da Polícia Federal investiga um esquema de contrabando e lavagem de dinheiro. O foco da ação é em Porto Velho, Rondônia. A operação, chamada de Yankee, acontece em parceria com a Agência de Investigações de Segurança Interna da Embaixada dos Estados Unidos. A ação foi desencadeada em junho de 2021 e, desde então, moradores conseguem entrar nos Estados Unidos apoiados pelos chamados coiotes, responsáveis pela travessia ilegal. Além de Rondônia, a ação acontece também no Tocantins, Amazônia e Goiás. O bando utilizava um grupo de turismo no interior de Rondônia. A organização já movimentou, desde o ano de 2017, 16 milhões e meio de reais só com transições envolvendo essas travessias e 10 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela polícia.
Os brasileiros tinham 2.900.000 armas no final do ano passado, mais do que o dobro de 4 anos atrás, quando havia 1.300.000 unidades em poder de cidadãos comuns com registro para a defesa pessoal, colecionadores, caçadores de subsistência, atiradores desportivos, servidores civis com prerrogativa de porte de arma e membros das forças de segurança. O balanço foi divulgado hoje pelo Instituto Sou da Paz, com base na Lei de Acesso à Informação. A população de rua em São Paulo dispara no país. A estimativa é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A população de rua cresceu 38% nos últimos 3 anos. Em uma década, o dado é ainda mais assustador, 211% de aumento. Cerca de 281.000 pessoas vivem atualmente nas ruas do Brasil. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, chegar nesse número não foi fácil, já que essa população ficou de fora inclusive do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que contempla apenas pessoas que têm domicílio. Para o IPEA, apesar de não ser o único motivo, a falta de renda é a principal razão de tantas pessoas estarem em situação de rua, especialmente no pós-pandemia, com o aumento do desemprego e da informalidade e a consequente alta da pobreza. Segundo o Instituto, a quebra de vínculos familiares e comunitários e os aspectos ligados à saúde mental, que incluem o vício em drogas, também são fatores que levam muitos às ruas. Só aqui na capital paulista, a população em situação de rua já passa de 48.000. Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo tem intensificado a remoção de barracas de sem-teto na região central, segundo informações de quem dorme nas ruas e também de quem trabalha e circula pela região. A Prefeitura afirma que não houve mudança na rotina de limpeza e que realiza ações periódicas de acolhimento da população de rua. Segundo o governo municipal, há cerca de 20.000 vagas para acolhimento em diferentes modalidades. De São Paulo, Leonardo Félix. E pela primeira vez em 3 anos, o Brasil não registrou mortes por Covid-19, uma doença que já matou mais de 600.000 pessoas. O Conselho Nacional de Secretários da Saúde informou que o Brasil não registrou nenhuma morte por complicações da Covid-19 pela primeira vez em 24 horas. No período, foram registrados 298 novos casos da doença. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 45 óbitos e de 9.126 novas contaminações. Desde o início da pandemia, decretada em março de 2020, foram registrados quase 37 milhões de infecções pelo coronavírus e 697.674 óbitos. No início do mês, o Ministério da Saúde divulgou o cronograma do Programa Nacional de Vacinação para 2023, inclusive contra a Covid-19. As ações começam no dia 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a cepa original e contra a cepa Ômicron, na população com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos de idade e pessoas com deficiência. Também está previsto para abril, antes da chegada do inverno, a intensificação da campanha de vacinação contra a influenza. De acordo com o Ministério da Saúde, as imunizações foram organizadas de acordo com os estoques de doses existentes e as novas encomendas realizadas pela pasta. Entre os novos casos está o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está despachando em casa. O sistema home office foi adotado porque ele foi confirmado com o coronavírus. Os sintomas são leves. Quando recebeu o diagnóstico dos médicos neste domingo, o governador explicou que contraiu a doença apesar de ter recebido todas as vacinas. E aumentou a preocupação com novos casos de febre amarela em São Paulo. A doença, que é transmitida por mosquitos silvestres, pode evoluir para formas graves e até levar à morte. Após a notificação de um caso de febre amarela em Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo, a capital paulista decidiu intensificar a vacinação contra a doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente foi um idoso de 73 anos não vacinado que já se recuperou. Esse foi o primeiro caso confirmado no estado desde 2020. O esquema vacinal contra a febre amarela
inclui crianças menores de 5 anos com uma dose aos 9 meses e a outra aos 4 anos, além de todos os indivíduos com mais de 5 anos de idade que recebem uma dose única válida por toda a vida. No caso de crianças que não receberam a segunda dose até os 4 anos, a vacina pode ser aplicada em qualquer idade. A imunização é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença, que é transmitida por vetores e tem ocasionado casos em regiões distintas do país. Por isso, é importante que pessoas que se desloquem para regiões de mata estejam vacinadas pelo menos 10 dias antes da viagem, tempo necessário para que o sistema imune crie anticorpos. Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 7 da noite. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de rápida evolução, e as formas graves trazem risco de morte. Provoca sintomas como febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, vômitos e também fraqueza. A população agora precisa estar atenta a um novo tipo de golpe. Criminosos se passam por advogados de grandes empresas para extorquir pessoas pelo WhatsApp. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo já registrou 49 casos do novo golpe do Pix. Agora, os criminosos usam nomes e imagens de escritórios de advocacia para extorquir as pessoas pelo WhatsApp. Durante as investigações, foram identificados desvios de cerca de R$ 657 mil. Os crimes foram identificados pela Polícia Civil em Mococa, na região de Ribeirão Preto, no interior paulista. Os criminosos atuam de uma forma muito simples. Eles pegam o nome, o logotipo, a identidade visual e até mesmo a assinatura de empresas, bancos ou instituições públicas. Com isso, eles abordam as pessoas usando os dados que deveriam ser sigilosos para passar credibilidade. No golpe, são solicitadas transferências e senhas de acesso. Até o momento, foram presos 4 homens em Fortaleza. Eles vão responder por associação criminosa e estelionato. Caso você ou algum conhecido caia em um desses golpes, o Tribunal de Justiça de São Paulo orienta as vítimas a registrar um boletim de ocorrência para que a polícia possa investigar esse tipo de crime. E veja a seguir, ministro da Fazenda diz que isenção da tabela do imposto de renda deverá ser apenas para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. E ainda, governo federal cria o programa para apoiar catadores de materiais recicláveis. O governo federal criou hoje o programa Procatador para apoiar catadores de materiais recicláveis. Em uma solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Lula assinou 2 decretos que incentivam e apoiam os trabalhadores que coletam materiais recicláveis. O primeiro decreto assinado na cerimônia aqui no Palácio do Planalto hoje recria o programa Procatadores extinto na gestão passada. O segundo texto revoga o programa Recicla Mais, lançado em abril do ano passado, e institui 3 ferramentas de apoio e incentivo aos catadores de materiais recicláveis. Esses 2 decretos, eles trazem instrumentos que possibilitarão aos catadores um adicional à sua renda e que esse pagamento possa ser feito de forma a que o catador não tenha que ficar dependendo apenas daquele que vai comprar o seu material reciclável, porque antecipadamente ele já tem esse direito como se fosse uma espécie de crédito pelo trabalho que presta. Durante o evento, Marina Silva destacou que o trabalho dos catadores de materiais é árduo e ajuda no manejo de resíduos, ação fundamental para cuidar do meio ambiente. Os catadores fazem a parte mais importante e difícil do gerenciamento de resíduos, coletando materiais descartáveis nas ruas, em pontos de coleta seletiva e até mesmo em circunstâncias bastante penosas e inaceitáveis, como é o caso dos lixões, que precisamos colocar um basta definitivo nessa prática aviltante da dignidade dos trabalhadores dos materiais recicláveis.
Nos próximos 3 meses, o BNDES vai fazer um diagnóstico das políticas e ações junto às cooperativas e catadores de materiais recicláveis para ajudar a estruturar logística, recepção, triagem e assistência técnica para a gestão, para agregar valor ao trabalho. Um grupo técnico também foi criado com a participação de 15 ministérios para acompanhar, monitorar e avaliar o programa regularmente. Após a assinatura dos decretos, o presidente Lula fez um breve discurso onde destacou que as medidas formalizadas hoje representam apenas o início das políticas de apoio e incentivo aos catadores. Ele também afirmou que as categorias devem se unir e apresentar pautas de reivindicação junto ao governo para conquistar as melhorias que precisam. Esse é o primeiro passo de uma caminhada muito longa que nós temos que fazer para que vocês sejam transformados em cidadãos e cidadãs plenas. Esse é apenas o começo. Nós temos 4 anos para vocês cobrarem, porque vocês sabem que não é em qualquer governo que vocês conseguirão entrar dentro do Palácio do Planalto. E o dia de hoje, para mim, significa... O que eu quero dizer é que a entrada de vocês aqui significa, de uma vez por todas, que o povo brasileiro está participando da reconstrução desse país, porque ele foi desmontado em coisas que dizia direito, respeito a vocês, mas em coisas que diz direito ao restante da população. Durante o discurso, Lula também destacou a proximidade e o compromisso que tem com os catadores de materiais recicláveis. No dia da posse do presidente, a faixa presidencial foi entregue por Aline Souza, mulher negra e ativista que lidera a Central de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis no Distrito Federal e faz parte do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. O Diretório Nacional do PT aprovou hoje uma resolução que pede a convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para explicar a atual taxa básica de juros da economia, o Congresso Nacional. A decisão aumenta a pressão que o presidente Lula e seus aliados fazem contra a Selic. A intenção do partido é forçar a redução da taxa, que está em 13,75% ao ano, o maior patamar em 6 anos. E mesmo com toda a discussão sobre as críticas do presidente Lula ao Banco Central, a semana começou bem no mercado financeiro, com a expectativa de que na quinta-feira o Conselho Monetário Nacional aumente a meta de inflação para este ano, o que facilitaria o cumprimento da meta anual. Com isso, o dólar voltou a cair nesta segunda-feira, 0,88%, cotado a R$ 5,17 na venda. E a Bolsa de Valores, puxada pela notícia de que os 5 maiores bancos do país têm quase 18 bilhões de reais a receber da Americanas, fechou em alta de 0,7%, aos 108.836 pontos. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o salário mínimo deverá subir neste ano, de novo. Em entrevista ao programa Brasil em Pauta da TV Brasil, Marinho afirmou que a intenção é que o atual valor de R$ 1.302, que entrou em vigor no dia 1º deste ano, seja reajustado no dia 1º de maio. A medida vai depender, segundo o ministro, de espaço no orçamento. Além do aumento, reafirmou que uma das prioridades da pasta é a retomada do programa de valorização do piso salarial do país. Durante a abertura da reunião do PT, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que a proposta para um novo salário mínimo já está na mesa do presidente Lula. Além disso, chegou ao gabinete presidencial a proposta para lançamento de um programa de refinanciamento das dívidas da população e a que aumenta a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos por mês, menos da metade do que o presidente prometeu durante a campanha. Seriam, segundo Lula, R$ 5.000. De qualquer maneira, a correção deverá gerar uma redução no pagamento do imposto depois de 7 anos sem correção da tabela. Uma pesquisa do Sebrae de Minas Gerais mostrou que quase 90% dos empreendedores das favelas lucram R$ 3.000 por mês. Um dos objetivos do levantamento é descobrir quais são os principais desafios que os pequenos empresários enfrentam. Uma pesquisa realizada com o Sebrae Minas em parceria com Data Favela e Instituto Locomotiva revela o perfil do empreendedor no estado.
A maioria deles são homens, 83% deles têm mais de 30 anos. Mais da metade tem ensino fundamental e 73% são negros. Um dos objetivos do levantamento é descobrir quais são os principais desafios que os empreendedores enfrentam. A pesquisa revelou também que a principal área de atuação de negócios na comunidade é a de alimentação e bebidas. Ainda de acordo com o levantamento, mais da metade das pessoas que empreenderam foi por necessidade e são mulheres. A pesquisa mostra que quase 70% dos empreendedores das favelas do estado não têm o CNPJ e os especialistas destacam que é importante estar com o negócio formalizado, porque aí é possível ter acesso a benefícios como o do INSS. 2 irmãos indígenas também decidiram empreender. Mesmo sem curso, eles aprenderam a cortar cabelos e estão fazendo sucesso na aldeia Marçal, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Há 2 meses, os irmãos Arilson e Manassés montaram esta barbearia na aldeia Marçal de Souza, em Campo Grande. O Arilson tem 26 anos e começou a cortar cabelo aos 14, sem dominar muito as técnicas. Eu comecei cortando por cortar, né? Sempre gostei de cortar, mas eu cortava só o social, que é o 2 do lado, tesoura em cima. Até que um dia eu fui cortar o cabelo do cacique aqui da comunidade indígena, Josias. Aí ele perguntou para mim se eu não queria aprender, aprimorar, querer se profissionalizar na área. Aí eu topei, até que eu conheci o David, né? Que é também da barbearia A Banca. E o cacique apresentou ele pra gente, né, que ele já veio aqui uma vez na comunidade fazer uma ação social. Ele apresentou pra gente, começou a ensinar as técnicas de cortar cabelo, degradê, que a gente não sabia. Aí a gente começou a gostar mesmo. Aí pensei em abrir uma aqui na comunidade. Falei, não, tem que ter uma na comunidade. Aí resolvemos abrir aqui a barbearia. Inspirado pelo irmão, Manassés, de 20 anos, decidiu aprender a profissão. Começou tudo ele cortando meu cabelo lá no quintal da casa da minha mãe, né? Aí eu perguntei para ele se ele poderia me ensinar, porque eu queria aprender também a cortar cabelo. Aí como ele não tinha maquininha, ele falou para mim arrumar uma maquininha. Aí tem a avó da minha mulher, que ela tinha uma maquininha já, que ela já tinha faz tempo já. Era de fio, uma amarela. Aí eu fui lá, ela emprestou a maquininha para mim. Aí eu chegava do serviço, 4 horas, já chegava, vinha aí para minha mãe, ou até mesmo no final de semana, que dava mais tempo, né? Aí eu cortava com ela, com aquela maquininha. Sem recursos, os jovens empreendedores montaram a barbearia no fundo da casa da mãe. A primeira cadeira foi esta. Os tijolos servem de apoio para deixá-la mais alta. O estabelecimento não tem portas e, aos poucos, os jovens vão conquistando os materiais para trabalhar no salão. Alguns foram comprados, outros eles ganharam. O dinheiro que nós tudo estamos pegando aqui da barbearia, nós tudo investindo. Tipo assim, nós não tinha máquina, nós foi lá com o dinheiro que nós juntou, nós compramos uma máquina de acabamento, compramos um negócio para limpar a pele, compra navalha, compra tesoura, e assim vai indo. Os negócios que nós não tem, nós vai tudo comprando com o dinheiro da barbearia que nós estamos conquistando agora. Com carisma, dedicação e talento, os jovens vêm conquistando a atenção dos clientes. Sempre os meninos convidavam, né? E tipo, a gente não vinha, né? Porque a gente ainda tinha um receio. Mas aí, uma certa feita, eu fui cortar numa barbearia aqui próxima e eles acabaram fazendo estrago aí. Aí eu tive que consertar, né? Aí eu mandei mensagem pro Manassés, isso já era umas 9 da noite. Aí ele deu um jeito aqui, a gente veio, não tinha lâmpada, aí ele improvisou uma luz e cortou, consertou e agora só corta aqui também. Por um mês, os irmãos vão atender a domicílio. A barbearia será fechada para reforma. A ideia é ampliar o espaço e realizar melhorias que proporcionarão mais conforto aos clientes. Teve uma repercussão grande, já ganhamos as cadeiras, certo? Uma cadeira mais adequada, ganhamos piso, ganhamos uma porta blindex também. Graças a Deus, Deus está abençoando, estamos aí evoluindo, certo? Querendo comprar mais coisa, não só também ganhar, abençoar
as outras pessoas também, assim que estiver pronto, continuar fazendo ação social e não parar. E um morador do Distrito Federal hoje fatura mais de 20 milhões de reais por ano com a confecção de bolos caseiros. Nos últimos 15 anos, ele viu que a receita deu certo. Suas vendas saltaram de apenas 15 para nada menos do que 4 mil por dia. Flávio Cavalcante é apaixonado pelo universo da panificação desde criança, mas a história de sucesso do intitulado Homem do Bolo começou em 2007, quando ele deixou a Paraíba ao lado de sua mulher e de sua filha para tentar a vida em Brasília, onde teve a brilhante ideia de abrir sua primeira loja de bolos caseiros. De início, Flávio vendia seus bolos na feira de Sobradinho, no Distrito Federal. Na época, ele vendia entre 10 e 15 bolos por dia. 15 anos depois, a produção disparou e já são cerca de 4 mil bolos produzidos diariamente, o que rende a Flávio uma oferta mensal de aproximadamente 100 mil bolos feitos de forma artesanal, em mais de 40 sabores. Atualmente, a principal loja de Flávio em Brasília mantém a administração familiar e conta com 70 funcionários. Além da loja no Distrito Federal, ele já inaugurou outras 2 unidades no estado de São Paulo e tem o desejo de expandir ainda mais o seu negócio. Ele só descarta o modelo de franquia. O carro-chefe da casa é um delicioso bolo de mandioca com catupiry e goiabada, feito sem adição de trigo. Além do principal produto, o tradicional bolo de cenoura com cobertura de chocolate já é entre os mais solicitados pelos clientes. E a seguir, resgates continuam e a ONU estima que o número de mortes na Turquia e na Síria poderá chegar a 50 mil. E veja também, aumenta a guerra de acusações e China diz que OVNIs dos Estados Unidos sobrevoaram o seu território. Uma semana após um dos maiores desastres naturais no Oriente Médio, que deixou cerca de 37 mil pessoas mortas, equipes de resgate ainda encontram algumas pessoas com vida. A ONU já calcula que o número poderá chegar a 50 mil mortes. E na tentativa de ajudar, o Programa Alimentar Mundial ampliou a sua assistência de emergência para alcançar mais de 300 mil pessoas afetadas pelo terremoto nos 2 países. A maior agência humanitária do mundo, fundada pela ONU, planeja lançar ajuda suficiente para atender cerca de 900 mil pessoas nos 2 países atingidos pelos tremores. O Programa Alimentar Mundial chegou na região num momento de muita importância, já que após 7 dias, muitas pessoas seguem sem se alimentar ou ao menos tomar um copo de água. E mesmo com dificuldades, o programa humanitário deve ajudar ainda mais a Síria. A situação do país está particularmente terrível. Os terremotos agravaram ainda mais o que já era uma das maiores crises de fome do mundo. E as situações de auxílio estão sendo de extrema importância. Uma semana depois do terremoto, uma mulher foi retirada com vida dos escombros. O trauma de Sibel Kaya, de 40 anos, durou cerca de 170 horas. Outros milagres têm sido registrados na região. Naid Umay foi resgatada dessa vez na cidade de Hatay, depois de ficar cerca de 175 horas soterrada. Além disso, outros milagres envolvendo crianças de todas as idades têm chamado a atenção dos líderes mundiais. Mas uma semana depois do grande terremoto, o número de mortos parece estar destinado a aumentar à medida que a esperança de encontrar mais sobreviventes diminui. Esse terremoto agora é o 6º desastre natural mais mortal neste século, atrás do tremor de 2005, que matou pelo menos 73 mil pessoas no Paquistão. A escala esmagadora do desastre foi recebido com um pingo de ajuda da comunidade internacional, que doou dinheiro, mas enviou pouca ajuda física e nenhum equipamento pesado necessário para salvar vidas nessa semana desde o terremoto. E as imagens aéreas retratam a dimensão do ocorrido.
As rachaduras enormes assustam e provam que, mesmo com o passar do tempo, os socorristas ainda terão muito trabalho para encontrar os corpos desaparecidos no desastre natural. Cerca de 100 mil israelenses foram às ruas do país para protestar contra os planos de governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que pode aumentar o controle do poder político sobre a justiça. Nesta segunda-feira, milhares de pessoas promoveram um ato do lado de fora do Knesset, a Assembleia Legislativa local, contra a lei que pretende aumentar o controle do poder político sobre a justiça. Era possível identificar cartazes com frases como "Salvem a democracia de Israel" e "O mundo inteiro está assistindo". Do lado de dentro do Knesset, o clima esquentou, com deputados deixando o assento e confrontando verbalmente a base do governo. No fundo, outros legisladores de oposição repetiam "vergonha, vergonha". O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aliados dizem que a reforma é necessária para corrigir um desequilíbrio de poder entre os representantes eleitos e a Suprema Corte. A proposta limitaria significativamente a capacidade da mais alta corte do país de anular leis e decisões do governo. Críticos ligam o plano de reforma ao julgamento por corrupção em andamento contra Netanyahu, argumentando que o primeiro-ministro tenta minar o sistema judicial, que ele acusa de atacá-lo injustamente por razões políticas. Netanyahu nega as acusações de corrupção que responde na corte e qualquer relação com a proposta de reforma judicial vinda do Ministério da Justiça. Após diversas dúvidas sobre o que seriam os objetos abatidos pelos Estados Unidos no final de semana, o governo americano afirmou que eram balões de coleta de informações da inteligência. Mesmo sem encontrar os responsáveis, a culpa cai sobre a China, que por sua vez afirmou que vários balões dos Estados Unidos entraram em seu espaço aéreo desde janeiro de 2022. O embate entre os objetos voadores não identificados segue acirrando os atritos entre os Estados Unidos e a China. Em um discurso realizado nesta segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, afirmou que os balões norte-americanos sobrevoaram seu espaço aéreo sem permissão mais de 10 vezes desde o início de janeiro do ano passado. Questionado sobre como a China reagiu aos voos, Wang disse que a resposta da China a tais incidentes é responsável e profissional. A afirmação da China ocorre depois que os Estados Unidos, no início deste mês, derrubaram o que dizem ser um balão espião chinês na costa da Carolina do Sul. Pequim disse que o balão era uma nave de pesquisa civil e acusou Washington de exagerar sobre o caso. O silêncio sobre o que aconteceu também recai sobre o governo de Biden. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse em uma coletiva de imprensa que um exame mais minucioso do espaço aéreo pode explicar parcialmente o aumento de objetos detectados, mas que eles não foram avaliados como uma ameaça para as pessoas no solo e não mostraram sinais de que tinham capacidade de manobra ou propulsão. Além disso, Kirby desmentiu a China e disse que os Estados Unidos não estavam voando com balões sobre a China e que não tinha conhecimento de nenhuma outra aeronave do país no espaço aéreo chinês. Para dar um alívio à população mundial, que criou diversas teorias sobre o que seriam esses objetos abatidos pelos Estados Unidos, o governo norte-americano informou que os OVNIs derrubados eram balões. A informação foi confirmada pelo líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, no domingo durante o programa This Week na rede de televisão ABC. Mesmo com a tensão aliviada, o governo americano reforçou a vigilância do espaço aéreo, ao mesmo tempo em que aumentou o número de incursões aéreas. Mas o caso não parece ser tão simples assim, porque o Pentágono afirmou no domingo que ainda não tem detalhes sobre os outros 3 objetos que foram derrubados e que, assim que puder, falará com propriedade sobre o caso. No Brasil, os drones têm ajudado a Receita Federal no combate ao contrabando na fronteira com o Paraguai. As apreensões aumentaram quase 80% após o uso dos novos equipamentos.
O modelo M30T com câmara térmica é o único em operação no Brasil nas mãos das forças de segurança. O dispositivo é capaz de rastrear o calor de veículos e humanos, ampliando uma imagem em 200 vezes, conforme a Receita Federal. Em janeiro, 4 ônibus com mercadorias contrabandeadas foram apreendidas em uma operação silenciosa na BR-277. De acordo com a polícia, passageiros e motoristas levavam produtos importados proibidos, como cigarro e eletrônicos, contando com a troca de turno das equipes da Receita Federal e de forças de segurança. Em outra ação, os agentes do órgão abordaram uma van em uma estrada rural de Foz do Iguaçu com materiais contrabandeados com cerca de R$316 mil em equipamentos eletrônicos e R$150 mil em dinheiros apreendidos. O Brasil produziu 123 mil motocicletas em janeiro, quase 47% a mais do que no mesmo mês do ano passado e o melhor resultado dos últimos 9 anos. Segundo o presidente da Associação Brasileira do Setor, foi a primeira vez desde a pandemia que as 14 empresas que atuam no Polo Industrial de Manaus puderam trabalhar durante um mês inteiro. Foi fechado hoje um acordo entre o governo federal e a Defensoria Pública da União, que acaba com uma ação movida há 2 anos, questionando a falta de atualização e divergências de renda e outros dados no cadastro único. O Ministério do Desenvolvimento Social e a Defensoria Pública da União assinaram hoje um acordo para reformular o cadastro único. Esse cadastro consolida os dados das pessoas em situação de vulnerabilidade para concessão de auxílios e benefícios sociais. Desde o começo do governo, em janeiro, o Ministério do Desenvolvimento Social vem revisando e atualizando os dados do cadastro único. Este trabalho está sendo realizado em parceria com os municípios e, assim que for finalizado, o governo pretende começar o pagamento dos R$150 para famílias com crianças de até 6 anos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, 2,5 milhões de inscrições do Cadastro Único contêm irregularidades. A assinatura deste acordo, feita nesta segunda-feira, põe fim a uma ação movida pela Defensoria Pública da União desde 2020. A DPU questionava o governo federal sobre dados defasados no Cadastro Único e a falta de articulação entre o governo federal e os municípios para manter o cadastro atualizado, entre outros pontos. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E a Caixa Econômica Federal começou hoje a pagar o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás de fevereiro. Atualmente, o valor médio mensal recebido pelas famílias é de R$ 614. A nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil já começou e agora cada beneficiário também recebe o Auxílio Gás com o valor equivalente a 100% do custo médio do botijão de 13 quilos. Os pagamentos do Auxílio Gás serão realizados de forma bimestral. Os depósitos são feitos na conta da Caixa Econômica Federal do titular. Os pagamentos são de acordo com o número do NIS e acontecem até o dia 28 de fevereiro. O programa ainda não conta com os R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade e por isso ainda não é chamado oficialmente de Bolsa Família pelo governo. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a estimativa é que esse pagamento adicional só começa em março. Segundo o governo federal, cerca de 22 milhões de famílias recebem um benefício em 5.570 municípios. Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 e a média para cada núcleo familiar é de R$ 614. E veja a seguir, Rio de Janeiro inaugura a primeira academia pública para os pets fazerem exercícios. E veja também, um exemplo de volta por cima é de um presidiário do Mato Grosso do Sul que deixa o crime para trás e trabalha em um hospital. Um estudo revelou que 1/3 dos acidentes nas estradas estão ligados à má conservação dos veículos. O levantamento destaca a importância da revisão no carro, especialmente para quem vai pegar a estrada neste feriado. Fazer revisão no carro é um dever de todo proprietário e condutor, especialmente antes de viajar. Mas nem todos seguem esse protocolo e isso tem consequências.
Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Scaringhella Trânsito, a má conservação dos veículos é responsável por 30% dos acidentes nas estradas, atrás apenas da imprudência dos motoristas ao volante. O descuido com a manutenção preventiva também pode pesar no bolso. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, de janeiro a agosto de 2022, mais de 150 mil motoristas foram multados por conduzir veículos em mau estado. A pesquisa aponta ainda que as principais falhas de manutenção estão ligadas a pneus, freios, amortecedores, níveis de água e de óleo. Um especialista em mecânica cita mais itens que não podem ficar de fora de uma boa revisão antes de pegar a estrada. A recomendação é que se faça periodicamente, a cada 10 mil ou uma vez por ano, a cada 12 meses, a manutenção preventiva desses itens, a verificação do nível de água, de óleo. Os pneus ele tem vida útil, de 5 anos da borracha, que com o tempo ela tem a degradação da borracha, não só o desgaste, não só se está careca ou não, mas também ele resseca a borracha. Alinhamento e balanceamento, os freios são muito importantes. Verificar também os itens de segurança, como o cinto de segurança, se está o funcionamento normal antes de viajar. Anderson Isaías também dá dicas para fazer uma viagem tranquila e segura neste feriadão. Quando a gente programa uma viagem para feriado, principalmente, que é uma viagem um pouco mais longa, a gente sempre recomenda assim, dar uma geral, ter uma direção segura, paletas, limpador de para-brisa, de repente na chuva, se vê que vai chover, se preocupar com os limpadores de para-brisa. São os itens normais que a gente verifica no veículo para uma viagem segura. Cadeirinha da criança que vai no banco de trás, os animais, carregar corretamente. Às vezes a gente se preocupa com a gente e esquece do próximo. Então não deixe de planejar sua viagem com antecedência, verifique os componentes do carro e conduza o veículo de forma segura, para não ter surpresas desagradáveis. Assim, basta você se preparar para aproveitar um passeio tranquilo e em segurança com a família. Boa viagem! E quem quiser espantar o mau humor deve saber que existem alimentos que podem aliviar os momentos de estresse. Eles ajudam a controlar o nervosismo e aumentar o bom humor. Elementos essenciais para deixar a vida mais leve. A lista é repleta de várias opções deliciosas que variam de frutas a frutos do mar. As frutas lideram a relação destes alimentos. A banana, por exemplo, contém substâncias que influenciam o humor. Os carboidratos que estimulam a produção de serotonina e a vitamina B6, que garante mais energia. Mas as frutas mais eficazes contra o estresse são as cítricas, ricas em vitamina C, como a laranja. Além de prevenirem o cansaço e combater o estresse, elas também fortalecem o sistema imunológico. As verduras também são fundamentais, principalmente as verduras escuras, como o espinafre, que são ricos em magnésio e, por essa razão, combatem as oscilações de humor e estimulam a produção de serotonina, tranquilizando o sistema nervoso central. O chocolate, um dos alimentos mais queridos pelos brasileiros, também não fica de fora dessa lista. Ele contém substâncias que tranquilizam o sistema nervoso e aumentam a produção de endorfina e dopamina, neurotransmissores responsáveis pelo relaxamento. As castanhas, nozes e amêndoas também marcam presença nessa lista. Elas são ricas em selênio, importante antioxidante que ajuda no relaxamento nervoso. O ovo, outro alimento muito comum na mesa dos brasileiros, também pode fazer o papel de diminuir o estresse. Isso porque ele tem uma composição de vitaminas do complexo B, importantes para o processo de memória. Os produtos lácteos também foram classificados como bom para ajudar na diminuição do estresse. Eles contêm triptofano, responsável pela produção de hormônios que produzem um efeito relaxante de bem-estar. Outro alimento que produz altas doses de triptofano é a farinha de aveia. Por esse fato, o alimento também é conhecido como um auxiliar contra o estresse. O último alimento dessa relação são os frutos do mar. Alimentos que contêm grandes fontes minerais importantes para a atividade cerebral, como selênio. Esse tipo de alimento é considerado um grande aliado na luta contra o cansaço e a ansiedade. Os deputados poderão ter um projeto inusitado para votar este ano. A proposta é abonar a falta ao serviço
o animal de estimação morrer. O projeto foi protocolado na Câmara dos Deputados no dia 2 de fevereiro e ainda está na fase inicial de tramitação. Não tem previsão para ser votado. O texto altera a CLT e cobre apenas o caso da morte de cães ou gatos. Caso aprovado, o trabalhador que perder o pet poderá ter um dia de folga do serviço. Essa medida tem o objetivo de ajudar o trabalhador a lidar com a perda e resolver as questões burocráticas relativas à morte do animal. Além do luto, também se trata aí de uma questão de saúde pública, pois quando a gente enterra o animalzinho no quintal de casa, pode existir a poluição do solo e contaminação dos lençóis freáticos e poços artesianos. E com uma folga no trabalho, o dono pode se programar para procurar um serviço de incineração para o animal ou enterrar em um local próprio para isso. A opção de um dia é a proporcionalidade da lei que diz a respeito da licença em caso de morte de cônjuge, irmãos, ascendentes ou descendentes. E os pets do Rio de Janeiro têm motivos de sobra para comemorar. No último sábado foi inaugurada uma academia pública feita especialmente para cachorros cariocas no Parcão da Lagoa. No local, os cachorros poderão fazer treinos de agilidade através de exercícios em pequenos circuitos, com cones, túneis e outros obstáculos, além de terem a oportunidade de passar em consulta com veterinários. O principal objetivo da medida é garantir a saúde e a qualidade de vida para os cães, principalmente os de raça, que exigem um alto gasto de energia. Para poder realizar as atividades, o cachorro deve passar por uma avaliação física, para que os profissionais consigam saber de sua idade e estado de saúde. Depois desse momento, começam as aulas, que duram em torno de meia hora e são montadas para cada animal com uma etapa, conforme a avaliação do adestrador. Para passar de fase, o animal tem que provar que evoluiu no treinamento. O nível mais elevado de treinamento é a 5ª etapa, na qual o cão consegue passar por todos os circuitos com facilidade. Essa é a primeira academia pública do país feita com exclusividade para os cachorros. Em breve, novas unidades devem ser instaladas na Ilha do Governador e em Madureira, 2 bairros da Zona Norte, e também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Todas essas medidas fazem parte do chamado Verão Animal 2023, que tem relação com o pacote de projetos de conscientização sobre as vidas animais da cidade. Um presidiário de Dourados, cidade do estado de Mato Grosso do Sul, está conseguindo recuperar a cidadania. Isso é excelente, né, Beatriz? Deixou o crime para trás e, através de um programa de recolocação, ganhou o direito de trabalhar em um hospital. Concurso técnico de enfermagem e redução da pena. Uma parceria entre a FunSaúde, Fundação dos Serviços de Saúde de Dourados, com a AGPEM, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul, disponibiliza trabalhadores que cumprem pena em regime semiaberto e livramento condicional na comarca de Dourados, em atividades de serviços gerais no Hospital da Vida e UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e na Central de Abastecimento Farmacêutico. Essa parceria ela fez 1 ano agora em dezembro, né? Nós solicitamos a renovação, fizemos um novo termo aditivo para que a parceria permaneça por esse ano de 2023 também. E o trabalho deles tem sido diferenciado. A gente tem um antes e um depois dessa parceria com a AGP. Então, assim, gera economia para a nossa instituição e gera saúde para o paciente lá na ponta. O reeducando ele tem o salário que a instituição paga mensalmente para ele e também tem a chamada redução de pena, né? Que a cada dia trabalhado ele reduz lá no dia de pena dele. Hoje nós temos reeducando trabalhando em 3 das nossas instituições aqui, dos nossos setores. Nós temos na Central de Abastecimento Farmacêutico, nós temos na farmácia, nós temos na higienização e temos também no setor de manutenção. Com essa parceria acontecem bons resultados, não apenas para a unidade hospitalar, que é contemplada com a mão de obra, mas também para o reeducando do sistema semiaberto. Paulo é um exemplo disso. Do estado de São Paulo, está cumprindo pena em Dourados por tráfico de drogas. Há 8 meses, trabalha no Hospital da Vida. É a mudança de vida que Paulo está buscando. Fui preso, condenado a 5 anos e 10 meses por tráfico.
E aí fiquei 2 anos no presídio, no fechado. Do presídio eu fui para o semiaberto. Onde eu consegui, trabalhando lá no semiaberto, eu consegui vir trabalhar no hospital, né? E aí eu tive essa oportunidade pelo hospital. Força de vontade e querer mudar também, né? Eu não posso também só ter só a força e não querer, né? Pela sua dedicação, por ser proativo e interesse em aprender, Paulo ganhou um curso de técnico de enfermagem para, quando cumprir a sua pena, já ter uma nova fase na sua vida com uma nova profissão. O empenho desses rapazes, foi o que demonstrou para toda a população aqui do Hospital da Vida que eles realmente merecem uma outra oportunidade. Eles já passaram por o que tinha que passar e hoje eles têm o direito de reinserir na sociedade. Então, o trabalho desenvolvido é que despertou. E no caso do Paulo, ele demonstrou um grande interesse em fazer um curso técnico na área da enfermagem. E daí, com esse interesse dele, eu fiz ofícios e distribuí na cidade para os cursos de técnico de enfermagem. E a IEGRAN ofereceu uma bolsa para ele. E agora eu acabei de saber que até o Ministério Público já concordou que ele fique no horário de estudo fora do semiaberto. Então já é uma notícia maravilhosa. Paulo se agarrou na oportunidade de ter uma nova vida, de ser um profissional da saúde, de seguir o caminho do bem e da honestidade. Seu esforço foi reconhecido e ele tem nas mãos a direção de um futuro promissor. Sair daquela caminhada que eu estava no crime que não compensa, crime não compensa, e mudar para eu ser um cidadão de bem, né? Fazer o serviço certinho. Sou bem elogiado aqui no hospital, né? As enfermeiras tudo me elogia. Inclusive foi as enfermeiras que me incentivou, né, a fazer o curso. Aí é o que eu quero para minha vida hoje. E você acredita que você também vai servir de exemplo para outras pessoas também? Sim, acredito que eu seja um exemplo para outra pessoa. Paulo se torna um exemplo de reinserção social em um modelo adotado pela FunSaúde. Todo mundo tem a sua chance, então demonstrou que quer, que vai fazer, a gente tem mais é que fazer parceria e ajudar. Para eles é importante, porque é uma volta de uma forma honrada, né? E para nós foi muito mais importante ainda o trabalho deles aqui. Esse convênio que foi feito para nós foi muito bom, porque supriu uma necessidade que a gente não estava conseguindo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.